Em 2021 eu investi cerca de 1000 € numa empresa, a Tattoo Chef, e hoje em dia esse dinheiro não existe. A ação foi a zero, a empresa foi à falência e eu perdi todo o meu dinheiro. Eu podia dizer-te que escolhi mal a empresa ou que não sabia aquilo que estava a fazer, que é válido, porque se eu perdi o meu dinheiro todo é porque eu escolhi mal a empresa. Mas nós só sabemos que escolhemos mal a empresa depois das coisas acontecerem. É difícil de antecipar. Por isso eu acho que o meu problema naquele investimento foi outro. Foi dar um passo maior cá à perna. Foi tentar fazer uma coisa que ainda não estava preparado para fazer. Tentar passar para um nível 5 quando tinha competências de nível 2. E sim, estou a falar em níveis porque depois de pensar um bocadinho sobre como é que ia estruturar este vídeo, achei que por níveis seria interessante e mais fácil de entender e de explicar este processo todo ao dividi-lo em níveis. Níveis para nós começarmos a investir. E já agora diz-me, em qual destes 3 níveis é que tu estás? No nível 1, tens dinheiro parado na tua conta à ordem no banco já há vários meses ou até anos. Sabes que devias fazer alguma coisa com esse dinheiro, mas de todas as vezes que te sentas para aprender sobre investimentos, ficas completamente assoberbado com a quantidade de informação que há, fechas o computador e desistes. Ou seja, tens pouco ou nenhum conhecimento sobre investimentos. Mas também podes estar no nível 2. Já abriste conta numa corretora, tens os conhecimentos básicos de como é que o mercado funciona, já compraste 2 ou 3 coisas, mas se eu te perguntasse porque é que investiste nesses ativos, ou não me conseguias responder, ou davas-me uma resposta vaga como queria investir no SP500. Ou seja, não te falta conhecimento, tu tens conhecimento, mas falta-te aprofundamento, saberes mais sobre investimentos. Tu também podes estar no nível 3, ou seja, já que andas há alguns meses, há alguns anos, já tens conhecimento, tens 10 ou 15 posições na tua carteira, mas tens sempre aquela sensação de que investes meio às cegas. Sentes que não tens um plano bem definido, uma estratégia, um método. Investes naquilo em que acreditas, mas não sabes bem o porquê. Não consegues fazer uma coisa que é essencial quando investimos numa ação ou no ETF, que é explicar o porquê numa frase de forma super simples. Falta-te isso. E por isso, se estás num destes 3 níveis, este vídeo foi feito exatamente para ti. Porque nos próximos minutos vou dar-te o mapa completo, desde o zero absoluto até conseguires explicar em uma ou 2 frases o porquê de estares no investimento. Naturalmente, se estiveres no nível 1, podes saltar um bocadinho à frente no vídeo para passares às partes mais avançadas. Se estiveres no nível 2, a mesma coisa, podes ir avançando. Temos 5 níveis, por isso mesmo se estiveres no nível 3, vais aprender alguma coisa hoje. Por isso vê este vídeo até ao fim, porque naturalmente nós vamos avançando ao longo do vídeo e falando de coisas cada vez mais complexas. Olá, se não me conhece, o meu nome é Gonçalo Malheiro e sou analista financeiro certificado e registado junto da CMVM e invisto em mercados de capitais há mais de 7 anos. E mesmo assim perdi o meu dinheiro todo naquela empresa em 2021. E foi por isso mesmo que eu criei este vídeo. Mas atenção, porque nada do que eu vou dizer aqui é aconselhamento financeiro, recomendação de investimento ou uma recomendação de estratégia de investimento. Ok, deves fazer sempre a tua própria análise e tomar as tuas próprias decisões quando se trata da tua carteira e dos teus investimentos. E quero também dizer-te, se gostares deste tipo de conteúdo mais aprofundado, naturalmente maior, mas mais aprofundado, deixa o teu gosto, subscreve também ao canal e ativa o sininho para saber sempre que coloco um vídeo novo e porque, como tu sabes, ajuda também imenso o canal. Dito isto, vamos ao que interessa e vamos começar pelo principal problema de quem quer começar a investir, que é o achar que não investe ou que investe mal porque lhe falta informação, porque lhe falta conhecimento. E isso não é verdade, porque nunca houve tanta informação gratuita como há hoje em dia. Olha o meu exemplo, eu tenho um canal do YouTube com mais de 550 vídeos sobre finanças e investimentos. Não falta informação, nunca houve tanta informação como há hoje em dia, especialmente no YouTube. E para além disso, ainda tens relatórios de empresas à distância de meia dúzia de cliques, pensando na altura do Warren Buffett, onde ele, para ver as contas de uma empresa, ou tinha de ir ao jornal, ou tinha de enviar um e-mail para a empresa para lhe enviarem as contas para a sua caixa de correio. Imagina a dor de cabeça. Nós agora, em 2 minutos, temos acesso às contas todas da empresa que nós quisermos. Por isso, há falta de informação. Não há. Há falta de organização dessa informação. E é isso que eu quero fazer hoje. Vamos dividir esta informação em 5 níveis para que tu possas ir nível a nível, aprender aquilo que precisas de aprender para começares a investir com mais confiança. E o que é que nós vamos abordar nestes 5 níveis? Em primeiro lugar, o nível número 1 vai ser perceber como é que tudo funciona. O que é a Bolsa de Valores, como é que funciona, o que é uma ação, um ETF, juros compostos, aquilo que vai servir como base para tudo o resto. Depois o nível 2 vai ser saberes quem és, saberes o teu perfil de investidor, saberes o teu horizonte temporal para cada investimento que tu fazes, porque são estas 2 componentes que te vão dizer onde é que tu podes ou não investir o teu dinheiro. Não és tu que, por alguma razão, achas que podes investir ali? Não, é o teu perfil de investidor
e o teu horizonte temporal, os teus objetivos. Nível número 3, saber analisar um ETF. Não é simplesmente escolher pelo nome, este diz SP500, vou escolher este. Não, é saber analisar um ETF. Nível número 4, quero que aprendas a linguagem que nós utilizamos quando falamos de ações individuais. Lucro líquido, fluxo de caixa operacional, CAPEX, vou falar-te disso tudo para que estejas familiarizado com esta linguagem. E por último, nível 5, vou ensinar-te o meu próprio framework de investimento, de análise fundamental, para te explicar como é que eu faço o meu processo de investimento nas várias fases que o compõem, para que, se assim o quiseres fazer, o consigas replicar de alguma forma. E porquê é que eu acho que este vídeo é tão importante? Porque, repara, o que é que toda a gente faz quando começa a investir? Aprende um bocadinho sobre investimentos, o que é uma ação, um ETF e tal, aprende isto e aquilo, vai abrir uma aplicação da corretora, vai depositar 500 euros e vai começar a investir. Compra uma ação individual, compra um ETF, compra uma coisa qualquer, não tem objetivos definidos, não sabe que tipo de investidor é que é, não sabe o seu horizonte temporal, não sabe analisar um ETF, uma ação, pouco ou nada sabe sobre investimentos. Mas pensa que já pode investir. E tu podes perfeitamente dizer-me, Gonçalo, mas há quem não queira saber mais sobre investimentos. Certo? Então não invistas. Porque se eu te disser assim, olha, dás-me 500 euros, eu vou investi-lo, não vou dizer-te bem porquê, não vou explicar-te no que é que eu vou investir, mas dá-me os 500 euros que eu vou investir e depois tu vais ter um retorno. Tu davas-me esses 500 euros? Eu pessoalmente não dava. E se tu também não o farias, porquê é que o fazes com investimento em bolsa? Porquê é que investes em coisas que não entendes? Isso é meio caminho andado para perderes dinheiro. Eu estou aqui a falar na segunda pessoa do singular e com isto não quero dizer que tu fazes isso especificamente, mas há várias pessoas que o fazem e é um problema grave, na minha opinião. Porque em primeiro lugar vem sempre o conhecimento. Mas, bem, estou a divagar um bocadinho, vamos aos níveis e vamos àquilo que interessa. E vamos começar pelo nível número 1, que é perceber como é que o mercado funciona. Vamos falar dos básicos, por isso, se já os souberes, podes estar à vontade de saltar um bocadinho o vídeo à frente, 2, 3, 4 minutos, para passares ao nível número 2. Nível número 1, o que é a Bolsa de Valores? A Bolsa de Valores não é um casino, como muita gente lhe chama, com luzes verdes e vermelhas ali a pescar por todo lado. Nada disso. A Bolsa de Valores é um mercado. E é muito mais simples do que o que fazem parecer. A Bolsa de Valores é um mercado onde se compram e vendem pedaços de empresas. É só isso. Um mercado, tal como tens o teu mercado na rua, onde vais comprar alfaces, tomates e maçãs, mas em vez de se vender esse tipo de coisas, vendem-se pedaços de empresas. Vais lá e compras um pedaço da Netflix, um pedaço da Meta, um pedaço da Amazon, da Apple, da empresa que tu quiseres. A Bolsa de Valores é um mercado onde se compram e vendem ativos, entre eles participações em empresas. E é exatamente isso que é uma ação. Uma participação numa empresa, uma parte de uma empresa. Imagina uma empresa que tem 100 ações. Tu vais à Bolsa de Valores e compras uma ação. Tens 1% da empresa. E como tal, tens também direito a 1% dos lucros, porque és acionista, és sócio daquela empresa. E se olharmos para as ações neste prisma de sermos donos, de termos uma parte de um negócio, a pergunta aqui deixa de ser, será que a nossa ação vai subir de preço? E passa a ser, será que o negócio que eu estou a comprar é bom? E há uma diferença muito grande entre estas duas perguntas e que muda completamente a forma como tu olhas para investimentos. Portanto, Bolsa de Valores e a ação. Agora vamos ver o que é um ETF. E um ETF é um cesto, literalmente um cesto. Imagina que tu pegas no teu cesto de casa, vais ao teu mercado e colocas para dentro do cesto alfaces, tomates, maçãs, bananas, laranjas, certo? Um ETF é um cesto na Bolsa de Valores e lá dentro vais ter ações da Netflix, da Meta, da Alphabet, de várias empresas. Por exemplo, compras um ETF mundial e tu passas a ser dono, passas a deter um bocadinho de mais de 1000 empresas em mais de 20 países. No fundo, és dono de empresas do mundo inteiro. E tudo através de um ativo, um ETF que tem todas essas ações lá dentro. A vantagem mais óbvia que isto dá é diversificação, ou seja, eu se investir numa ação apenas, se a ação perder valor, eu vou perder dinheiro. Se eu investir num ETF que tem 1000 ações lá dentro, se uma perder valor, outra há de subir e eu acabo mais ou menos igual. Se todas subirem, eu ganho dinheiro, se todas descerem, eu perco dinheiro, mas a diversificação reduz um bocadinho o nosso risco. A vantagem menos óbvia é qual? É que um ETF não exige que tu tenhas razão, que tu estejas correto sobre nenhuma empresa em particular. Compras 500 ou 1000 ou 2000 empresas ao mesmo tempo e se uma for à falência, tens as outras 499 ou 1999 para compensar a falência daquela empresa. E agora, a oitava maravilha do mundo, o juro composto. Toda a gente já ouviu esta frase do juro composto ser a oitava maravilha do mundo, mas nem toda a gente viu os números. O juro composto é simplesmente quando nós recebemos juro sobre juro. Ok? Se nós investirmos 100 euros em alguma coisa e recebermos 1% todos os meses, no primeiro mês vamos receber 1% sobre 100,
€1, mas depois esse euro vai se juntar aos 100. Nós no mês a seguir já vamos receber 1% sobre 101 euros, que já é €1,01. Esse valor continua a aumentar. Eventualmente nós vamos receber €1 sobre 110 euros, €1 sobre 190 euros, o valor vai aumentando cada vez mais e nós vamos recebendo cada vez mais juros. Vamos a um exemplo específico, um investimento para tu conseguires visualizar. 200 euros por mês, uma rentabilidade média anual de 7% ao ano. Durante 10 anos, vais ter cerca de 34 mil euros e investiste cerca de 24 mil. Ganhaste 10 mil euros. A 20 anos, vais ter um total de cerca de 104 mil euros, quando investiste só 48 mil. Ganhaste quase 60 mil euros. A 30 anos, já vais ter cerca de 244 mil euros, quando investiste só 72. Estamos a falar de 150 ou 170 mil euros a mais. E tu aqui consegues ver bem a diferença dos 10 para os 30 anos, ou até dos 20 para os 30 anos. Investiste mais 24 mil euros apenas, mas o resultado foi 140 mil euros superior. Ou seja, aqui a maior parte do resultado não vem do dinheiro que tu investes, vem sim dos juros compostos, que quanto mais tempo tu os deixas a trabalhar para ti, mais rendem. E é por isso que a única variável que tu controlas efetivamente para além do montante que investes é o tempo. E essa é a variável mais importante de todas. Mais importante que a escolha da ação, com o timing em que tu investes, mais importante que tudo o resto junto. Há vários exemplos de pessoas que começaram a investir aos 20 e pessoas que começaram a investir aos 35. A pessoa dos 35 começou a investir muito mais dinheiro, mas o resultado foi muito inferior. Porquê? São 15 anos de juros compostos. É muito tempo. Bem, este é o nível 1. Os conceitos iniciais, o degrau mais fácil. E que talvez tu até já sabes. Por isso vamos passar ao nível 2. E aqui vamos ver onde é que tu podes investir. Nível 2 é quando tu tens de saber quem tu és como investidor. E este é um nível que eu acho de extrema importância, mas que por alguma razão vemos poucos vídeos sobre ele. Há uma razão para isso, porque sejamos honestos, ninguém clica num vídeo sobre o perfil de investidor, mas toda a gente quer saber qual é a próxima ação de inteligência artificial que vai explodir. Mas o perfil de investidor é muito importante. Eu arrisco-me até a dizer um dos conceitos mais importantes em investimento. Porquê? Porque se tu não gostas de arriscar, tu não vais investir em ações, ponto final. Tu, se gostas de receber 2% todos os anos sobre o teu dinheiro e não queres arriscar mais do que isso, por que razão é que vais para ações? Por que razão é que vais para criptomoedas? Não faz sentido. Ou seja, o risco que tu queres correr, o teu perfil de investidor vai ditar onde é que tu investes. E vamos pegar só em 2 perguntas para que tu saibas onde é que podes investir. Pergunta número 1 é quando é que tu precisas deste dinheiro? E este é o teu horizonte temporal. E é de resposta curta. 6 meses, 1 ano, 5 anos, 20 anos, só isso. E vai depender do quê? Do teu objetivo. A. Quero poupar dinheiro ou investir para comprar uma casa daqui a 10 anos. Quero poupar dinheiro ou investir para comprar um carro daqui a 1 ano e meio. Quero poupar dinheiro ou investir para a minha reforma. São prazos, são períodos completamente diferentes. E, por exemplo, tu, se queres comprar um carro daqui a 1 ano, não vais investir na Bolsa de Valores. Porque o investimento em Bolsa é sempre um jogo de longo prazo. Sempre num período superior a 3 a 5 anos. Menos do que isso, não vale a pena olhares para a Bolsa de Valores. Porque imagina que o mercado cai 30% num ano e depois demora 3, 4, 5 anos a recuperar dessa queda gigante que teve. E atenção, isso é o comportamento normal, já aconteceu várias vezes. Tu se és apanhado numa destas alturas e se és forçado a vender os teus investimentos para comprares a casa que tu queres, em primeiro lugar, lá se vai uma boa parte do dinheiro da casa, em segundo lugar, lá se vai o teu plano. Porque se calhar querias comprar uma casa de 300 mil euros e já só podes comprar uma casa de 250 mil. Se precisares de dinheiro no curto prazo, a Bolsa de Valores não é o lugar indicado. Se precisares do dinheiro no longo prazo, se o teu período for mais alargado, aí sim pode fazer sentido investir na Bolsa de Valores, nomeadamente em ações ou em ETFs. Mas agora passamos à pergunta número 2, que vai complementar a pergunta número 1. Quanto dinheiro é que tu estás efetivamente disposto a perder nos teus investimentos? Quanto é que tu aguentas perder? E este é o teu perfil de investidor. E quando estás a preencher o questionário da tua corretora, onde fazem algumas perguntas sobre que conhecimento é que tens, que tipo de perfil de investidor é que tu tens, é muito fácil chegar lá e colocar agressivo. Estamos no sofá, no computador, coloca agressivo e depois logo se vê. É uma pergunta mais abstrata que nós nem damos muita atenção, queremos é investir em ações. Mas depois a pergunta deixa de ser abstrata quando tu vais à conta da tua corretora numa sexta-feira à noite e está tudo bem, ganhaste dinheiro, mas depois vais na segunda à tarde, quando o mercado abre, e tens lá menos 500, 1000, 1500 euros. Aí já passa a ser um problema. Ou seja, que exercício é que tu deverias ter feito antes de investires onde quer que seja? Pega no montante que tens investido, ok, na tua carteira, ou o montante que queres investir. Tira-lhe 35%.
ok? Se tivesses 1000 euros investidos, tira-lhe 35%, 750 euros. Escreve esse número num papel. E agora pensa, se eu chegasse à minha corretora e em vez de 1000 tivesse 750, ou se em vez de 10.000 tivesse 7500, o que é que eu ia fazer? Consegues olhar para aquele número e ficar, ok, não preciso do dinheiro agora, vou deixar o dinheiro continuar a render e volto aqui daqui a 1 ano, a 2 anos, quando precisar do dinheiro, naturalmente, a ir acompanhando. Se consegues não fazer nada durante esse período de tempo e estares ok com isso, está tudo bem. Se começares a panicar e pensares eu preciso deste dinheiro, não sei o que é que vou fazer agora, não deverias estar investido onde estás investido. Porque se assim o é, tu és um investidor mais defensivo do que aquilo que tu pensas. E não há nada de errado com isso. Errado é tu pensares que és um investidor agressivo quando não estás nem perto disso. Porque o investidor que acha que é agressivo e não é, vende sempre no pior momento possível. Sempre. Imagina que tu és defensivo, vês a tua carteira a cair, as ações que tu tens ficaram iguais. Não mudou nada, são lucrativas na mesma, vendem na mesma, não mudou nada. Mas só porque o preço da ação caiu, tu vendes tudo. Vendes quando? No pior momento possível. E é este perfil de investidor e o teu horizonte temporal que vão ditar onde é que tu podes investir. Ações, ETFs, obrigações, o que quer que seja. Certo? Perfil de investidor. Vamos passar agora ao nível 3. Analisar um ETF. Já sabemos o que é a Bolsa de Valores, o que é uma ação, o que é um ETF, qual é o nosso perfil de investidor. Vamos aprender a analisar um ETF. E toda a gente te diz, investe num ETF, é mais simples, é mais diversificado, é mais seguro. Ok, mas em qual? Eu se pesquisar SP500 aparecem-me tantos. Em que ETF é que eu invisto? Como é que eu sei o que é um bom ETF e um mau ETF? Hoje em dia o investidor europeu tem mais de 2000 ETFs por onde pode escolher, é muita coisa. Por isso, como é que analisamos um ETF? Há 6 coisas que tens de analisar. E vou falar-te mais à frente nisto, mas estes pontos que eu te vou dizer são exatamente os pontos que eu utilizo quando vou analisar um ETF para a minha carteira. E são também os pontos que eu ensino na minha comunidade, no Investor Circle. Temos lá um curso inteiro só sobre isto, sobre analisar um ETF, mas eu vou dar-te tudo aqui neste vídeo e vou falar no Investor Circle mais à frente. Portanto, as 6 coisas. Em primeiro lugar, o índice que o ETF replica. Se queremos investir no SP500, não vamos comprar um ETF que replica o índice mundial ou da Alemanha ou do Canadá, certo? Portanto, a primeira pergunta que temos de fazer quando vamos analisar um ETF é: este ETF replica o índice que eu quero investir ou não? Por exemplo, 2 ETFs, nomes praticamente iguais. Um do MSCI World, o outro do FTSE All World. Qual é a grande diferença? O primeiro só tem mercados desenvolvidos. Não tem nada de Índia, Brasil, China, mas o segundo já tem. Porque o segundo tem mercados desenvolvidos e emergentes. Tu, se num lado tinhas só Estados Unidos, Alemanha, França, do outro lado ias também incluir Índia, Brasil e China. Exposições completamente diferentes de ETFs onde o nome é muito parecido. Consegues entender aqui a diferença? Depois, a segunda coisa a analisar, se um ETF é de acumulação ou de distribuição. Um ETF investe em empresas, certo? E essas empresas podem pagar dividendos. Nesta parte, aquilo que nós vamos analisar é como é que os ETFs, os fundos, tratam esses dividendos. Um ETF de distribuição, por exemplo, aquilo que faz é pagar-te os dividendos que recebe das empresas em que investe. Se as empresas pagarem ao ETF 2% todos os anos, o ETF vai pagar-te a ti, investidor, 2% todos os anos. O ETF de acumulação o que faz é reinvestir os dividendos, ou seja, recebe os dividendos das empresas, certo? Pega nesse dinheiro e vai comprar mais ações, vai aumentar o tamanho do fundo. E é um tipo de remuneração indireta, porquê? Tu não vais ver o valor do dividendo entrar na tua conta, certo? Mas vais ver o valor da tua participação, o valor do capital que tu investiste a aumentar 2%. Ou seja, a aumentar na mesma proporção do dividendo que era suposto receberes. Agora, atenção também porque quando investes em ETF de distribuição, tens de pagar sempre 28% sobre todos os dividendos que tu recebes, sejam ETFs ou ações, certo? Pagas sempre 28% sobre dividendos. Nos ETFs de acumulação isso já não acontece. Porquê? Porque tu não recebes os dividendos, certo? Tu vês como um ganho no valor da tua posição. Em vez de receberes 2% na tua conta menos os 28%, vês a tua posição a subir 2% e, enquanto não venderes, não tens de pagar impostos. Como é que podes identificar se um ETF é de acumulação ou de distribuição? Os de acumulação têm no nome ACC, certo? Os de distribuição têm no nome DIST. DIST, de distribuição. Agora, a terceira coisa a analisar é o domicílio fiscal e as regras a que o ETF responde. O que é que isso quer dizer? Os ETFs europeus têm todos ou quase todos a sigla UCITS no seu nome. E o UCITS é a regulação europeia para este tipo de fundos conseguirem operar na Europa, certo? E traz também proteção para os investidores de retalho. Por isso, se não tiver essa sigla no nome, é de desconfiar, porque pode significar que não está abrangido
por essa regulação. E depois há o domicílio fiscal, e a maior parte dos bons ETFs está domiciliado na Irlanda. Porquê? Porque a Irlanda tem um tratado com os Estados Unidos, no caso nós queremos investir no SP500, onde a retenção na fonte de dividendos, em vez de ser de 30%, é de apenas 15%. E como o ETF mundial, por exemplo, tem sempre 60% a 70% da sua carteira em ações americanas, faz todo o sentido. É uma tecnicalidade, mas faz todo o sentido. Como é que podes ver o domicílio fiscal de um ETF? Quando vais ao ISIN desse mesmo ETF, se começar por IE, é da Irlanda, se começar por LU, é do Luxemburgo, que é também um domicílio fiscal muito comum. Em quarto lugar, a TER, a Total Expense Ratio. No fundo, a taxa anual de gestão que nós temos de pagar a um ETF por estarmos investidos nele. E vem em percentagem, por exemplo, 0,20%. Isso significa que, por cada 1000 euros que nós investirmos, temos de pagar 2 euros todos os anos ao fundo pela gestão daquele ETF. Essa taxa de gestão, essa TER, os 0,20%, são automaticamente retirados da rentabilidade anual que o ETF nos der. Se o ETF num determinado ano der 20% de rentabilidade, nós só vamos receber 19,80%, ok? Menos os 0,20%. As taxas de despesa não são fixas, ok? Oscilam dependendo do ETF. Por exemplo, os ETFs do SP500 mais conhecidos têm uma taxa de despesa de apenas 0,07%, mas temos outro tipo de ETFs que têm taxas de despesa de 0,5%, 0,70%, etc. Naturalmente, quanto mais baixa for esta taxa de despesa, melhor. Em quinto lugar, se um ETF é de replicação física ou sintética. A replicação física significa que o fundo, o ETF, compra efetivamente as ações que compõem o índice. Ou seja, se um ETF seguir o SP500, por exemplo, vai mesmo comprar ações da Netflix, da Meta, da Alphabet, da Amazon, da Apple, dessas empresas todas. Mas, se for de replicação sintética, a história é outra, porque já não compra essas ações. Gonçalo, então, mas como é que eles nos vendem um produto que é sobre estas ações, mas depois não compram as ações? Calma. Não compram as ações em si, mas compram CFDs, que são um produto meio estranho e que não quero alongar aqui neste vídeo, que basicamente não nos dá propriedade sobre aquele negócio. Nós não passamos a ser donos de uma parte daquele negócio, dá-nos apenas exposição à oscilação de preço. Ganhamos dinheiro quando o preço da ação sobe, perdemos dinheiro quando o preço da ação desce. E no fundo é um contrato. Este ETF vai ter com um banco e fecha um contrato onde o banco se compromete a pagar ao ETF a rentabilidade que aquele índice der. Ok? É um contrato entre duas partes, o ETF não compra efetivamente as ações. A replicação sintética pode ser um bocadinho mais eficiente em determinados índices americanos, mas tem também uma outra panóplia de riscos associados. A minha opinião, foca-te na replicação física. Sexto e último ponto, a dimensão e a idade do fundo. E porquê que isto é importante? Um ETF que tenha menos de 100 milhões de dólares em ativos sob gestão corre sérios riscos de ser terminado ou de ser fundido com um outro ETF. E isto não te faz perder o dinheiro que investiste, ok? Mas o que te obriga é a venderes a tua posição, caso o fundo seja terminado, e isso depois vai gerar o quê? Eventuais mais-valias e pagamento de impostos. Tu vais estar a vender uma posição quando não o escolheste fazer, que não é a situação ideal. Por isso, tenta procurar fundos maiores, ok? 10 mil milhões em ativos sob gestão, 100 mil milhões em ativos sob gestão, e também com pelo menos 3 anos de existência. Portanto, linguagem, perfil de investidor, ETFs. Agora vamos passar às ações. E o primeiro passo, quando queremos entrar no mundo das ações, é nós termos um entendimento básico da linguagem que é utilizada quando investimos em ações individuais. Coisas como CAPEX, cash flow, lucro operacional e EBITDA. O que é que isto quer dizer tudo? Vou-te explicar. Em primeiro lugar, para entenderes, uma empresa publica 3 documentos trimestralmente e depois mais detalhados de forma anual. Que são, em primeiro lugar, a demonstração de resultados. Conta-te se a empresa deu lucro. Tens as receitas, as vendas, tens os custos e depois tens o lucro ou prejuízo que a empresa possa ter gerado. Depois tens o balanço. E o balanço vai-te dizer o que é que a empresa tem, ativos, e o que é que a empresa deve a outros, os passivos. Ou seja, o que é que a empresa tem, o que é que a empresa deve. A última, demonstração de fluxos de caixa. E vai-te dizer o dinheiro que entrou e saiu efetivamente da conta bancária da empresa. É a menos lida das 3, mas a mais importante no meu entendimento. E depois, naturalmente, que cada uma destas demonstrações tem determinados conceitos que são importantes entenderes. Em primeiro lugar, o lucro líquido. O que sobra no fim de tudo. Depois de pagarmos os custos das matérias-primas, os salários, os juros, os impostos, depois de pagarmos a toda a gente, isto é o que sobra no final do ano. Lucro líquido da empresa. Mas depois temos, por exemplo, o EBITDA, ok? EBITDA significa Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, ok? Que são os lucros antes
de impostos, de juros, de depreciações e de amortizações. E não te assustes porque é simples. Em português, o que é que isto quer dizer? Este valor diz-nos quanto é que a operação da empresa gerou, não contabilizando dívida, o estado e o desgaste das máquinas, das depreciações. E geralmente serve para uma coisa em específico, que é nós conseguirmos comparar empresas sem incluirmos a dívida. Geralmente é mais utilizado em múltiplos, como o Enterprise Value to EBITDA, por exemplo, que não vou aprofundar aqui, mas nós conseguimos comparar duas empresas sem termos em consideração a dívida que cada uma delas tem. Se uma está mais endividada ou menos endividada que a outra, olhamos apenas para a parte operacional da operação, sem termos em conta dívida, estado e eventuais depreciações que existam. Mas depois temos também o EBIT, ou lucro operacional, que é o mesmo número do EBITDA, mas retira uma coisa, depreciações e amortizações. E este é efetivamente o lucro operacional, porque já tem em conta o desgaste das máquinas que nós tivemos de comprar para a operação funcionar como deve ser. E no fundo responde à pergunta que mais nos interessa: o negócio em si dá dinheiro ou não? A pergunta que a maior parte de nós mais quer saber, certo? Mas isto tudo até agora foi só demonstração de resultados. Mas há mais. Por exemplo, o fluxo de caixa operacional. Isto é o quê? É tudo o que entrou na conta bancária da empresa proveniente das suas operações, certo? Nós vendemos, tivemos custos com a operação, não estamos aqui a incluir impostos, juros de dívida, nada. A operação, quanto dinheiro é que gerou e entrou na conta bancária da empresa, foi este. Por exemplo, uma pastelaria. Eu gosto muito de dar o exemplo de uma pastelaria, porque também, caso não saibas, eu cresci dentro de uma pastelaria, a minha família tem uma fábrica de bolos, mas vamos ao exemplo do vídeo. Uma pastelaria fechou um contrato com uma cadeia de supermercados, ok? E faturou 50 mil euros. Isto em dezembro de 2025, certo? Nas vendas vão entrar 50 mil euros, no lucro vão entrar mais 50 mil euros, vamos assumir, mas agora imagina que aquele supermercado só paga 90 dias. Ou seja, no ano de 2025, a empresa vendeu mais, teve os custos que teve de ter, teve mais lucro também, mas o dinheiro não entrou. O dinheiro só entrou 3 meses depois. E por isso não havia dinheiro para pagar as matérias-primas, para pagar os salários dos trabalhadores, para pagar os juros da dívida. Ou seja, há lucro no papel, mas não há dinheiro na conta. Isto acontece imenso e é a grande diferença entre lucro e fluxo de caixa. Porque nós podemos vender hoje, mas podemos receber só daqui a 3 meses. E hoje a venda vai entrar para a demonstração dos resultados, mas para a demonstração de fluxo de caixa só vai entrar quando nós recebermos aquele dinheiro, ok? Fluxo de caixa operacional. Depois temos também um conceito que ouvimos muito, que é o CAPEX, que significa Capital Expenditures. Basicamente, o dinheiro que a empresa utiliza para investir e fazer crescer o negócio, manter ou crescer. Investimento em máquinas, em lojas, em caminhões, em servidores ou uma pastelaria a comprar um forno, por exemplo. E como é dinheiro que a empresa investe, é dinheiro gasto. E por isso gera o quê? Um outflow de dinheiro. Afeta diretamente o cash flow da empresa, o fluxo de caixa da empresa. E por isso é que falamos também sempre no free cash flow, ou fluxo de caixa livre, que é nada mais nada menos do que o fluxo de caixa operacional menos o CAPEX, ou seja, o dinheiro que a operação gerou menos o investimento que foi necessário para manter ou fazer crescer a operação. Ou seja, o dinheiro que sobra depois de a empresa ter de pagar tudo aquilo que era necessário para funcionar, cash flow operacional, e também para manter e fazer crescer o negócio, CAPEX. E é a métrica mais importante de todas, porquê? Porque é o único dinheiro que nós depois vamos poder utilizar. Ou seja, a operação dá dinheiro, nós temos de investir na operação e o que sobrar é que nós vamos utilizar para pagar juros da dívida, para pagar dividendos, para recomprar ações, para pagar a dívida que tenhamos atualmente para reduzirmos a dívida no balanço. Esse é o dinheiro que vamos utilizar para fazer tudo o resto extra operação. Regra geral, se uma empresa distribuir, seja dividendos, recompra de ações, o que for, mais do que aquilo que gera, é mau sinal, porque significa o quê? Que poderá estar a pagar dividendos e a recomprar ações com dívida. E, naturalmente, mais tarde ou mais cedo vai dar buraco. Agora, eu sei que isto pode parecer tudo muito confuso, é normal, é muita informação, mas por isso é que também acho importante que revejas este vídeo várias vezes para aprenderes aquilo que é necessário. Ainda vamos ao nível 5, calma, mas para veres as informações que são necessárias. E criei uma comunidade há um ano atrás, exatamente para esse efeito, para ajudar quem quer começar a investir. E isto que fizemos nos últimos minutos, analisar um ETF, olhar para os números de uma empresa, ler como é que as coisas funcionam, é exatamente o tipo de trabalho que fazemos no Investor Circle
com empresas reais. Temos aulas sobre análise de ETFs, sobre finanças pessoais, sobre ações e análise fundamental, que vamos falar a seguir. Tem acesso a várias coisas que também vou falar no final deste vídeo, se quiseres dar uma vista de olhos. Qualquer das formas, vais ter o link na descrição, se quiseres ver já. Se não, esperas pelo final do vídeo que vou dar-te um bocadinho mais em detalhe sobre o que é que oferecemos dentro do Investor Circle. Porque honestamente o propósito deste vídeo é passar-te conhecimento e depois sim, se vires valor na oferta que nós procuramos passar no Investor Circle, entrares eventualmente. Por último, vamos passar ao nível 5, análise fundamental. E aqui um dos principais problemas que eu tinha quando comecei era exatamente o não ter um plano, não ter uma estratégia, não ter um método que eu pudesse aplicar de forma recorrente. Okay? Eu aplicava à Meta, aplicava à Pepsi e aplicava à Johnson & Johnson. Sempre o mesmo método para conseguir comparar as análises. Exatamente por ter essa necessidade, criei o meu próprio método e chamei-lhe ICVF, Investor Circle Valuation Framework. Ou, em português, um framework de avaliação do Investor Circle. Não te assustes com o nome porque é bastante simples de entender. E a lógica é esta. Nós, no nosso método, vamos filtrar, investigar, avaliar e acompanhar. 4 fases, 4 passos. Em primeiro lugar, a filtragem. Há mais de 40 mil empresas no mundo. E sejamos honestos, nós não vamos analisá-las todas. Não temos tempo para isso. E por isso, o primeiro passo é reduzir esse universo gigante a uma quantidade de empresas que respeitem determinados critérios e que nós consigamos trabalhar em cima desse pequeno núcleo. Certo? Estes são alguns dos filtros que nós utilizamos para fazer a filtragem das empresas. Eu vim aqui à nossa aplicação, esta é a aplicação do Investor Circle, só para simplificar um bocadinho e para tu também veres aquilo que eu estou a falar. Vamos aqui ao Google. Na filtragem, o que é que nós temos aqui? Em primeiro lugar, o retorno sobre o capital investido. Para mim, a métrica mais importante é quando vamos avaliar uma empresa. Porquê? Porque isto vai dizer-nos se uma empresa está a criar valor com o dinheiro que investe ou não. Porque se a empresa pede dinheiro emprestado a 10% ao ano e vai investi-lo a 8% ao ano, vai perder dinheiro todos os anos. Aquilo que nós queremos é que o retorno que a empresa obtém sobre o seu capital investido que seja superior ao custo desse capital, certo? Depois temos aqui outros filtros, como por exemplo, rácios de saúde financeira. Queremos os rácios sempre em determinados patamares. Tu podes ver aqui pelo verde e pelo amarelo. Temos aqui também o crescimento das margens. Ok, a empresa está com determinada margem bruta, líquida, operacional, mas como é que tem crescido nos últimos anos? Ok? Temos também aqui a parte do crescimento, retorno ao acionista. Aqui, por exemplo, nas margens, aquilo que nós queremos é margens estáveis ou idealmente a crescer. Porquê? Porque as margens a comprimir ano após ano diz-nos que a vantagem competitiva que a empresa tinha está a começar a desaparecer e os concorrentes estão a começar a roubar cota de mercado desta empresa. E a empresa está a ser forçada a reduzir os seus preços para continuar a competir. Daí as margens estarem mais baixas porque a empresa vende menos, mas tem os mesmos custos. E atenção, estes filtros aqui não te vão dizer se uma empresa é boa ou se uma empresa é má. Vão dizer-te sim se vale a pena gastarmos mais tempo a analisar aquela empresa. Ou seja, vai fazer o quê? Poupar-nos tempo. Depois passamos à segunda fase do nosso método, do nosso framework, que é o investigar. E é a parte que ninguém quer fazer, mas para mim é mais importante, que é a análise qualitativa. Ler o relatório anual, entender como é que a empresa faz dinheiro efetivamente, quem é que são os seus clientes, o que é que a protege da concorrência atualmente e será que esta vantagem competitiva se vai permanecer para os próximos anos? Tudo perguntas que nós só conseguimos responder quando analisamos qualitativamente uma empresa. E é aqui que tu consegues descobrir as coisas que não te aparecem em número nenhum, porque não é uma questão de número, é uma questão de narrativa e de qualidade. Depois da análise qualitativa passamos à terceira fase do método, avaliar. Chegar ao valor intrínseco de uma empresa. Ou seja, a tua estimativa de quanto é que a empresa vale independentemente do preço a que está cotada hoje. E aqui vamos tentar fazer o quê? Vamos tentar estimar quanto é que a empresa vai vender no futuro, com que margens, quanto é que vai lucrar, quanto é que vai ser o fluxo de caixa da empresa. Vamos tentar estimar estas métricas e rúbricas todas até chegarmos ao valor intrínseco da empresa através de alguns métodos de avaliação, como o modelo dos fluxos de caixa descontados ou o modelo dos dividendos descontados, entre outros. E bem, passamos à quarta e última fase, acompanhar o nosso investimento. E esta foi a fase em que eu falhei antes de ter este método. Porquê? Em 2022 eu comprei um REIT chamado Medical Properties Trust. Alguns de vocês, se me seguirem desde essa altura, provavelmente lembram-se deste REIT. Basicamente um REIT é uma empresa que investe em imobiliário e depois distribui a maior parte das rendas que recebe provenientes desse imobiliário para os seus acionistas.
nós. Este item específico era dono de hospitais e depois alugava-os a operadoras de saúde. E nessa altura, o MPW pagava um dividendo dele de 8%, um dividendo super atrativo. Eu passei aqui por alguns passos do nosso método, na altura não estava estruturado, mas fiz aqui alguns passos do método, mas falhou-me o quarto. Porquê? Porque a tese daquela empresa dependia de uma coisa muito específica que é transversal para todos os REITs, que é os inquilinos pagarem a renda. E o maior inquilino do MPW representava uma fatia enorme das receitas totais. E quando esse operador começou a ter alguns problemas a nível de tesouraria, e houve sinais publicados meses antes, mas eu não estava a olhar. Estava a olhar para o dividendo, que continuava a entrar na minha conta todos os meses, certinho, e eu estava super feliz. Eu perdi mais de 50% naquela posição apenas. Vá lá que não investi muito dinheiro, mas não deixam de ser 50%. Por isso, acompanhar o nosso investimento é tão ou mais importante que a parte da avaliação quantitativa ou até da análise qualitativa. Porque nós temos de saber, no mínimo de 3 em 3 meses, quando a empresa apresenta os seus resultados trimestrais, o que é que se passa com o nosso investimento. Se está a crescer, se não está a crescer, se houve algum problema ou não. Daí eu ter colocado especificamente o acompanhar como uma fase importantíssima do nosso método. E bem, chegamos ao fim da escada. Se chegaste até aqui, parabéns, porque significa que queres mesmo começar a investir como deve ser. E já agora, se tiveres alguma dúvida, basta deixar nos comentários, que eu vou ajudar-te e vou responder a todos os comentários que deixarem, mas deixa-me dizer-te só uma coisa. O objetivo aqui não é tu chegares ao nível 5, ok? Porque há imensas pessoas que vivem vidas felizes a investir só em ETFs. Um ETF mundial bem escolhido, contribuições mensais durante muitos e muitos anos, sem se chatearem. Ou seja, o objetivo aqui é tu saberes em que nível é que estás e entenderes também para que nível é que queres ir. Porque se não queres investir em ações, não vale a pena ires para o nível número 5. Basta ficares pelo nível 3. Certo? Por isso, só investes em ações se assim o entenderes. Agora, se te reconheceste num dos perfis que eu disse anteriormente, seja o nível 2, nível 3, tens dinheiro investido mas não consegues justificar o porquê, posição a posição, ou não sabes aquilo que farias se acontecesse uma queda, o teu problema não é falta de informação. Eu acho que já percebeste isso a essa altura. O teu problema é a falta de um plano, de um método, de um framework, chamemos-lhe assim. Mas uma estratégia que tu consigas aplicar uma vez e outra de forma repetitiva, com alguém também a ajudar-te pelo caminho. E esse é o propósito do Investor Circle. Eu deixei esta parte para o final, porque apesar de não te querer estar a impingir nada, a vender nada, não deixa de ser um serviço que eu vendo. E por isso acho que faz sentido passar-te aquilo que nós oferecemos. No Investor Circle, o que é que tu vais ter acesso? Em primeiro lugar, ao método que eu te dei agora mesmo, método ICVF, mas naturalmente de forma mais aprofundada e em formato de curso, ou seja, um passo a passo dos filtros até ao valor intrínseco, com as bases todas, no fundo um módulo de ações que tem quase 50 aulas, é mesmo muito completo e que nós estamos a terminar neste momento. Já tens lá vários blocos e que podes acompanhar já as aulas que lá temos, sobre análise qualitativa, sobre a filtragem também, tens lá já várias aulas. Tens também análise trimestral aos resultados das empresas que nós já cobrimos nas análises. Ou seja, quando sai um relatório trimestral, tu tens acesso a um documento onde lá dentro eu te vou dizer, olha, estes foram os resultados trimestrais da Alphabet, certo? Esta é a nossa tese. O que é que mudou? Mudou isto, mudou aquilo, mudou o outro. Estas são as divergências entre os resultados efetivamente e a tese que nós publicamos. E depois vamos atualizar a nossa tese. É literalmente o passo número 4 feito à tua frente através de um documento. E depois tens também acesso a sessões todos os meses ao vivo comigo e um grupo para as perguntas do dia a dia. Agora atenção, porque estás à procura de uma comunidade onde eu te vou dizer, olha, compra isto, compra aquilo, vende o outro, não é a comunidade certa para ti. E digo isto porque eu prefiro que tu não entres agora do que entrares e daqui a uns tempos saíres e dizeres que não era aquilo que estavas à procura e acabas por gastar dinheiro. Não é isso que eu quero. Eu quero ser transparente para que, se tu entrares, saibas exatamente aquilo que tu vais obter. Mais uma vez, vais ter o link na descrição e no comentário fixado com as informações todas. Chegamos então ao final do vídeo. Mais comprido eu sei, mas acho que consegui passar-te muita informação e muito conhecimento. Se gostaste, não te esqueças de clicar no botão do gosto. Se não estás inscrito, não te esqueças também de subscrever e de ativar o sininho para que saibas sempre que eu coloco um vídeo novo, certo? Qualquer dúvida que tenhas, comentários, vou responder aos comentários todos, certo? Vai ser também na descrição as minhas redes sociais todas, das redes vizinhas, Instagram, TikTok, etc. Se quiseres seguir também o trabalho que coloco nas outras redes sociais, certo? Por hoje é tudo. Espero que tenhas gostado, quero desejar-te ótimos investimentos e vemos no próximo vídeo.